pessoal. Boa tarde. Sou professor de vocês da disciplina de Metodologia Científica e hoje eu vou apresentar a vocês, o funcionamento da disciplina, como que a gente vai trabalhar essa disciplina e como que vocês vão estar focando aí nas nossas atividades. Então eu vou apresentar a distribuição desses arquivos, como que vocês vão encontrar isso na plataforma de vocês e como que vai estar direcionado às nossas atividades, tá certo? Espero que compreendam, espero que consigam desenvolver as atividades até então propostas e caso tenham dúvidas, tanto eu, professor da disciplina, como os tutores dos respectivos polos, eles vão estar atuando aí de forma bem ativa para que consigam tirar, obviamente, caso tenha alguma dúvida, e consigam aí desenvolver a proposta com vocês de forma satisfatória, tá certo? Então agora eu vou abrir aqui o arquivo e vou apresentar a nossa disciplina, assim como as atividades que nós iremos desenvolver aí durante esse processo, tá certo? Só um minuto. Então, olha só. Nossa disciplina, certo? Ela é uma disciplina que ela é de suma importância no desenvolvimento do curso de vocês daqui para frente, né? Vocês vão precisar essencialmente dessa disciplina como forma de produção de materiais, resenhas, resumos, pesquisas. Então, a metodologia científica ela vem de importância para o aluno como suporte no desenvolvimento das suas atividades enquanto graduação. E aí vocês vão precisar o tempo todo estar recorrendo a essas formas e essas normas que a disciplina de metodologia científica ela permite e ela possibilita para o aluno. Então, a disciplina de metodologia é uma disciplina de 60 horas, certo? Eu, José Alex da Silva Cunha, sou o professor coordenador da disciplina, e aí a gente tem os professores tutores, né, de acordo com os polos correspondentes. Temos aí o professor Benício, lá do polo de Inhuma, o professor Daí José, do polo de Buriti dos Lopes, o professor Fábio Júnior, de Simões, a Regianeide, de Gilboés, e o James Santos, ali de Canto do Buriti. E aí, esses tutores vão estar diretamente com vocês no dia a dia, mas também eu, como professor, estou à disposição para ajudá-los caso vocês tenham alguma outra dúvida que, porventura, os tutores não consigam sanar, certo? Então, aqui temos os contatos e também os e-mails. Bom, a nossa disciplina no portal, ela vai estar distribuída, em aula 1, aula 2 e aula 3. Na aula 1, a gente tem um material didático. Então, aqui, vocês vão ter o plano de disciplina de vocês, o livro do curso, tá? Vocês vão aqui abrir o livro do curso. E vocês têm mais 2 livros de apoio, 2 apostilas que apresentam vários informes e conteúdos que vão estar aqui dentro do plano da disciplina. Eu disponibilizei para vocês também aqui 3 aulas. Uma aula chamada de aula 1 é uma aula mais geral, onde a gente vai abordar os conteúdos
conceituais da disciplina. Uma aula 2, essa aula 2 ela é um pouco mais prática, ela vai lhe dar o caminho e os percursos que vocês vão fazer nas fontes de pesquisa, os sites, as plataformas, tanto para levantamento de pesquisa bibliográfica, assim como levantamento de pesquisas de dados secundários, onde vocês vão estar munidos de informações e eu tentei colocar de uma forma bem prática e bem direcionada, no qual você pode seguir o passo a passo, que vocês vão conseguir também encontrar os mesmos arquivos e as mesmas fontes, o qual eu considero nessa aula. E essa aula 3, ela é uma aula mais direcionada à produção do projeto de pesquisa de vocês, né? Onde a gente faz uma abordagem bem geral das etapas do método científico e, concomitantemente associado a isso, a gente tem aí também a produção e o passo a passo da produção de um pré-projeto. Então, se você abre essas aulas, né, elas vão estar de uma forma bem integrada, compactuando todo o conteúdo que você pode encontrar aqui como suporte nesses livros que vão abranger aqui o plano de disciplina. Além dessas aulas, a gente tem um arquivo aqui de confecção de pré-projeto, que vocês individualmente vão produzir um pré-projeto, né? Não é um projeto propriamente dito, já pronto, é um pré-projeto que ele vai ser melhorado durante o curso, de acordo com as especificidades e as intenções de vocês, onde nesse pré-projeto ele vai ter as normas e eu coloquei 10 exemplos de pré-projetos que vocês podem estar vendo, olhando, analisando, para que possam dar suporte na construção do de vocês. Aqui você também tem a confecção do resumo simples, que é uma outra atividade avaliativa, né? O pré-projeto é uma atividade avaliativa, a confecção do resumo é uma atividade avaliativa. Nessa confecção do resumo, a gente coloca as normas e, em especial, o foco aí é uma pesquisa bibliográfica que vocês vão fazer e vão produzir um resumo simples, né, de uma paginazinha só. Então, aqui vocês vão ter as normas e eu coloquei 3 modelos, 3 exemplos. Inclusive, um dos exemplos tem 2 vídeos que os meninos vão mandar a vocês, os tutores, no qual eu faço a produção desse, se eu não me engano, é o 3º exemplo aí, que eu faço o passo a passo de como criar esse resumo. E aí vocês vão ter esse material também para estar analisando e confeccionando de vocês. Aqui a gente tem uma atividade de estudo dirigido, né, que ele vai se complementar à atividade do pré-projeto. Então, os dois aqui vão valer a nota. A atividade ela vale 3 pontos e o pré-projeto 7 pontos, vão somando aqui vale 10. E nessa atividade de estudo dirigido são 20 questões, todas objetivas, abordando todo o conteúdo que foi trabalhado aqui nessas aulas, nesses livros que estão dentro do plano da disciplina. E aí a gente fecha a nossa primeira unidade, né? E aí vocês vão colocar esses arquivos do pré-projeto aqui dentro, ó. Aqui você tem a atividade do pré-projeto, que é onde vocês vão anexar e enviar, assim como a entrega do estudo dirigido. Então, isso faz parte do material ou aula 1. Aqui a gente tem os fóruns, onde vocês vão entrar, comentar, produzir o de vocês, e assim como comentar o dos colegas, onde a gente tem 2 fóruns. Um que vai estar abordando as etapas do método científico, né, desde lá da problemática até as generalizações. Aqui a gente tem uma outra historinha, no qual vocês vão identificar o problema a ser estudado e descrever o processo. E na atividade 3 e última é o resumo simples, que vocês vão produzir, vão entrar aqui, vão anexar e submeter. Tá certo? Então, como que está distribuído essas avaliações? Então, na primeira nota, tem um peso 60, a gente tem a atividade individual do pré-projeto, que vale 7 pontos, certo? E da resolução do estudo dirigido, que também vale 3 pontos, e aí complementa a nossa nota
máximo aqui 10, da primeira prova ou da primeira avaliação, que é o peso de 60%. A correção, o direcionamento, a ajuda, ela será mediada pelos tutores, né, tanto do pré-projeto quanto do estudo dirigido, mas eu também posso estar auxiliando caso vocês entrem em contato comigo. Aqui você tem a capinha do pré-projeto, vocês vão seguir esse modelo, já está lá. É só colocar o nome de vocês, o título do projeto de vocês e segue esse modelo. Aqui a gente tem as normas, formatação, a introdução, os objetivos, a metodologias e as referências, né? A gente tem aqui a distribuição do formato. E eu disponibilizei, junto a esse arquivo, exemplos. São 10 exemplos, certo? De projetos que vocês podem estar vendo, como que é feito, né? Sigam como exemplos. Se queiram trabalhar os mesmos temas, não tem problema. O importante é que vocês não copiem e colhem o que está aqui, né? Esses são modelos que vocês vão seguir, tá certo? Aqui a gente tem o nosso estudo dirigido. Vocês vão responder essas questões e vão submeter lá na plataforma. Cada questão dessa vale 0,015, a um total de 3 pontos, né? São 20 questões aqui. E aí você fecha a nota 1. A nossa nota 2 são os fóruns 1 e fórum 2. Cada fórum vale 10. E a gente vai tirar uma média dessa atividade de avaliação 2. Então, como está distribuído esses fóruns? Então, no fórum 1, tá certo? Vocês vão criar uma historinha, desde que essa história ela tenha, né, aborde lá as etapas do método científico. E aí vocês vão criar essa história, mas lembrando, não é somente criar a história de vocês. Vocês precisam também estar comentando a história dos colegas. Então, a parte avaliativa desse fórum é a criatividade na criação da sua historinha, os comentários com as respostas completas, considerando a pertinência, a coerência, a coesão, comentário, a postagem dos colegas com ética, respeito, linguagem polida. Então, além de você produzir a sua, você precisa também comentar a historinha do colega lá, descobrindo onde estão as etapas do método científico nas histórias deles. Nesse fórum 2, né, a gente tem uma proposta aqui de uma educação de jovens e adultos, e aí a gente tem algumas indagações, algumas perguntas, né? Qual a respectividade desta modalidade do ensino dentro da rede pública? O que pesquisar, por quê, justificando a escolha do problema, para quê, qual o objetivo, como pesquisar, qual a metodologia, onde pesquisar. E aí faz-se uma pergunta, né? O que você faria se fosse você uma pesquisa sobre o assunto mencionado? Como você responderia tais questionamentos? Então, vocês vão responder esses questionamentos considerando a proposta desta atividade. A parte avaliativa também considera a mesma coisa da primeira. Além de você criar a sua, você precisa comentar a do seu colega. Tá certo? E por último, a nossa avaliação 3. Nossa atividade 3. Essa atividade 3 é o resumo. Lá o resumo simples de uma pesquisa bibliográfica, né, que vale 10 pontos. Essa atividade, a gente vai dar suporte também, né? Tanto o tutor, mas a parte avaliativa vai ser feita por mim. E aqui eu coloquei o exemplo, né? O modelo e as normas que vocês vão seguir. E eu tenho também nesse mesmo arquivo um modelo. Na verdade, eu tenho 3 modelos. Esse modelo que eu coloquei aqui como exemplo foi o que eu fiz e tem um vídeo que os meninos vão enviar a vocês. Esse vídeo mostrando o passo a passo de como que eu criei esse resumo simples aqui, né? Então, vocês vão seguir esse modelo. Coloca o título do seu trabalho, o seu nome, e aqui é a graduação, certo? E o resumo, ele é formado por uma introdução, um objetivo, um método, um resultado e uma conclusão. Desse tamanho só. Uma coisa bem simples. Cerca de 250 a 500 palavras. Aqui tem as normas,
E aqui você tem um exemplo que eu fiz e tem um vídeo que vai ser enviado a vocês. Bom, então essa é a apresentação da nossa disciplina lá no SIGA. Com relação às aulas, né, eu fiz um aparato geral aqui, mas com um foco principal para as nossas atividades. Então, tem muita coisa que tem nas aulas que não vão estar aqui nesta apresentação, porque aqui eu fiz de uma forma bem resumida. Mas essas aulas completas, aula 1, aula 2 e aula 3, ela vai estar lá disponível para vocês no portal. Vocês podem estar baixando, assim como os livros. Tá certo? Então, eu vou dar um foco bem direcionado aqui, considerando as nossas atividades propostas de desenvolvimento por vocês na disciplina. Então, metodologia científica, né? O que seria ciência? Então, a gente não pode esquecer que quando trabalha a metodologia, obviamente, a gente está trabalhando com ciência. Então, o que seria ciência? Conhecimento sistematizado com campo de estudo. É isso considerando o dicionário. Então, a ciência seria, então, um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos sobre a natureza, produzida por uma comunidade global de pesquisadores fazendo uso de método científico. Então, toda vez que a gente trabalha ciência, a gente está focando dentro do próprio método científico. E quando a gente trabalha o método científico, a gente está trabalhando com a metodologia científica. E isso vai dar uma ênfase à observação, à explicação, à predição de fenômenos reais do mundo através de experimentos. Então, se faz ciência através de experimentos. E esses experimentos, eles podem estar te comprovando algo ou te levantando um grande grupo de hipóteses que podem ser refutadas ou não. E o critério para ser científico? A gente precisa, obviamente, de um objeto de estudo bem definido, de natureza empírica, primordialmente, uma objetivação que permita uma discutibilidade, uma observação controlada desses fenômenos e a originalidade. Não é apenas reproduzir. A gente precisa de algo nosso também. A gente tem que dar a nossa contribuição. E o que seria pesquisa dentro desse contexto? Seria um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida quando não se dispõe de informações suficientes para responder ao problema, ou então quando as informações disponíveis se encontram em tal estado de desordem, que não possa ser adequadamente relacionado ao problema. Isso de acordo com Gil 2002. E a metodologia científica, ou a metodologia da pesquisa? Na verdade, é o conjunto de processos ou operações mentais que devemos empregar na investigação. Então, tudo parte dessa investigação, né? O ser cientista. E a metodologia, ela é uma ferramenta para te dar essa possibilidade. Então, é uma linha de raciocínio adotada no processo de pesquisa. Os métodos que fornecem as bases lógicas à investigação são o dedutivo, o indutivo, o hipotético-dedutivo, o dialético-fenomenológico. E os princípios éticos? Algo de suma importância que o aluno, assim que ele entra na graduação, ele tem que ter essa conscientização. Gente, isso é uma coisa muito importante e séria, né? A gente vê aí, principalmente agora, nesses últimos dias, o até então cotado a ministro da Educação, com os problemas aí de currículo, né? Que diz que tem uma coisa, que tem outra, e o homem é doutor, depois não é, tem um pós-doutorado e não é, e aí tem até a relação se a sua dissertação de mestrado existem partes plagiadas, copiadas de outros autores. Então, essa é a parte muito importante que a gente tem que ter uma consciência. Às vezes o aluno faz, não porque ele queira, né? Porque também não sabe, não foi alertado em relação a isso na sua graduação. Então, os princípios éticos, eles vão desde da apreciação de um comitê de ética, mas até mesmo de uma captação de informações de um autor
que porventura você não esteja citando ou trabalhando. Então, quando a gente trabalha com a ética, né, dentro da pesquisa, é indispensável pensar na responsabilidade do pesquisador no processo de suas investigações e de seus produtos. Honestidade intelectual é fator indispensável aos pesquisadores, tornando cidadãos íntegros, éticos, justos e respeituosos consigo e com a própria sociedade e comunidade científica ou acadêmica. A apropriação indevida de obras intelectuais de terceiros é ato antiético e qualificado como crime de violação do direito autoral pela lei brasileira, assim como pela legislação de outros países. Então, para isso, a gente tem as normas técnicas da ABNT. Então, se eu pego algo de alguém que eu estou colocando no meu trabalho, aí eu preciso citar, eu preciso dizer a fonte de onde eu estou pegando aquilo ali. Eu simplesmente não posso estar copiando e colando coisas no meu arquivo sem estar trazendo essas fontes. Às vezes o aluno ele copia, cola, faz uma espécie de colagem, de joguinho de colagem, e aí ele esquece de citar o autor, ou às vezes ele pega do mesmo jeito que está lá o parágrafo todo e acaba copiando tudo e colocando no dele. Não é assim. Você precisa pegar, ler, entender, tentar reescrever com suas palavras e assim mesmo precisar citar o autor, o qual você está coletando essas informações. Então, é considerado plágio a reprodução integral de um texto, sem autorização do autor, constituindo assim crime de violação de direitos autorais. Então, tomem muito cuidado com isso, de estar copiando coisas e colando para a produção de vocês, principalmente quando vocês forem confeccionar o pré-projeto de vocês, quando estiverem montando lá o seu referencial teórico. Então, as normas da Associação Brasileira de Normas, ABNT, ela orienta a escrita e informam como proceder às apresentações dos trabalhos acadêmicos e científicos, sendo suas regras recomendadas a todo pesquisador para ter seu trabalho reconhecido como original. Nas minhas aulas que estão disponíveis lá no SIGA para vocês, no final se eu não me engano, da aula 1, tem uns endereços onde vocês vão ter todas essas informações de ABNT, certo? Vocês podem adentrar e baixar esses arquivos para vocês. Os tipos de pesquisa, né? Então, eu vou citar aqui o Andrade 97, que ele dá uma forma assim, bem legal e direcionada dessa classificação, né? Observações ou descrições originais de fenômenos naturais, espécies novas, estruturas e funções, mutações, variações, dados ecológicos, trabalhos experimentais que submetem o fenômeno estudados, as condições controladas de experiências abrangendo os mais variados campos, os trabalhos teóricos de análise ou síntese de conhecimento, levando à produção de conceitos novos por via indutiva ou dedutiva, hipóteses ou teorias. E aí você tem um geral, né? De acordo com Prodovani Freitas 2013. Quanto à natureza, né? A gente tem a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né? Essa pesquisa básica, ela sem finalidades imediatas, né? Conhecimento a ser utilizado, possivelmente em pesquisas aplicadas ou tecnológicas. E a gente tem uma pesquisa mais tipo aplicada, né? Geração de produtos ou processos, que no geral elas se utilizam de conhecimentos da pesquisa básica, mas elas têm um teor tecnológico existente, né? Você tem tecnologia em cima dessa parte mais básica do conhecimento. Quanto aos objetivos, a gente tem pesquisa do tipo exploratória, pesquisa do tipo descritiva, do tipo explicativa. Quanto a esses procedimentos, a gente tem documental, bibliográfica, experimental, operacional. Então, vocês, na nossa disciplina, vocês vão fazer uma pesquisazinha, embora básica, mas uma pesquisa bibliográfica, né? Nosso resumo simples, que corresponde à nossa terceira atividade avaliativa, ela é uma pesquisa bibliográfica que vocês vão começar a ter conhecimento, tá certo? A gente tem ainda, aqui quanto a esses procedimentos, né,
uma pesquisa ex post facto, pesquisa participante, pesquisação, estudo de caso, tá certo? E aí você tem que, no geral, as pesquisas, de uma forma bem complementar, né? Na verdade, são combinações quanto aos objetivos e procedimentos. Então, a gente não foge com relação a esses objetivos aqui, ó. A gente sempre está procurando saber se ela é descritiva, se ela é exploratória, se ela é explicativa, e ela está sempre associada ao procedimento o qual eu vou desenvolver. Tá certo? Então, por exemplo, a gente vai fazer uma espécie de pesquisa exploratória do tipo bibliográfica. A gente está associando os objetivos e os procedimentos. E as etapas? O que a gente tem que considerar com relação às etapas de uma pesquisa? E que vocês vão encontrar isso tanto, né, na produção do projeto de vocês, na produção do resumo simples, quanto nos conhecimentos que vocês vão estar produzindo lá para os nossos fóruns. Então, olha só, a gente precisa de uma formulação, né, da questão inicial, seria uma espécie de pergunta, né? Seria o fio condutor da pesquisa, através de um questionamento. Você vai definir o que buscar e fornecer e compreender melhor. A gente precisa explorar esse tema, leitura ou outros métodos em diferentes fontes. No geral, a gente faz uma pesquisa, a gente explora de forma bibliográfica, a gente vai nos sites, procura nas plataformas de busca e vai fazer um levantamento de tudo aquilo que tem sobre aquilo que você quer pesquisar. A gente faz uma espécie de seleção, que seria a coleta das informações exploratórias, né? Que isso aí vai depender se você faz uma pesquisa de campo ou se você faz uma pesquisa bibliográfica, né? Através de entrevista, observações, documentos. Se você está trabalhando uma pesquisa de caráter primário ou uma pesquisa primária, ou se você faz um levantamento de dados secundários, então você tem as formas diferentes de estar coletando essas informações. Se eu estou pegando de uma fonte primária, obviamente eu estou fazendo um levantamento, um questionário, um formulário, ou coletando espécies, né, fazendo uso de armadilhas, enfim. Quando eu faço um trabalho mais com caráter secundário, aí eu posso estar coletando essas informações em sites, em plataformas que esses dados já estão disponíveis, e aí eu só vou levantar e tabular esses dados. Eu preciso de uma problemática, que corresponde à perspectiva teórica que iremos adotar na pesquisa. Obviamente, isso me traz a construção de uma hipótese, e eu vou delimitar, que seria a minha coleta de dados. Delimito o campo de coleta, elaboro o instrumento de coleta, teste o instrumento de coleta, procede à coleta das informações. Por fim, vou fazer uma análise dessas informações. Por último, eu vou criar os meus resultados e, obviamente, tirar as minhas conclusões. Então, essas são as etapas básicas de uma pesquisa, que vocês vão adentrar, principalmente na produção lá dos seus resumos. Quanto ao tipo de pesquisa, a gente tem, quanto à abordagem, ela pode ser qualitativa ou quantitativa, ou uma qualitativa, ou quali-quantitativa, tanto faz, uma mistura das duas, né? No geral, quando eu trabalho pesquisas quantitativas, obviamente eu vou ter aí um padrão estatístico voltado, ou eu posso fazer um estudo de conteúdo, de análise de conteúdo, somente qualitativa, né? Quanto à natureza, as pesquisas elas podem ser básicas ou aplicadas. Quanto aos objetivos, a gente já viu, elas podem ter um caráter exploratório, descritivo ou explicativo. E quanto aos procedimentos, é como que eu vou realizar. Ela é experimental? É bibliográfica? É documental? É um estudo de caso? Ela é participante? É etnográfica? Então, você vai, de acordo com sua pesquisa, você vai abordando os variados tipos, né, de procedimentos. Diferenciação entre uma pesquisa quantitativa e qualitativa. Uma quantitativa, no geral, testa uma teoria, uma realidade, um foco conciso limitado, através de uma mensuração, preocupa-se com as quantidades,
é mecanicista, né? Possibilita análise estatística. Os elementos básicos da análise são números. A gente, no geral, os pesquisadores mantêm uma distância do processo. Independem do contexto. No teste de hipótese, utiliza instrumentos específicos, o raciocínio lógico e dedutivo, estabelece relações e causas, busca generalizações. Já uma qualitativa desenvolve uma teoria, são múltiplas realidades, o foco ele é mais complexo e amplo. Existe muita questão da interpretação, possibilita narrativas ricas, interpretações individuais. Então, a gente vê muito hoje uma mistura desses dois tipos de pesquisa. A gente tem, né, no geral, uma pesquisa quantitativa, mas a gente pode ter um foco qualitativo. Então, quando você elabora, por exemplo, um formulário de pesquisa ou um questionário de pesquisa, esse questionário ele vai ter perguntas que vão te dar condições de levantar resultados quantitativos, assim como condições para levantamento de resultados qualitativos, onde você pode fazer uma análise de conteúdo. Então, a gente faz, no geral, uma mistura disso tudo. Né? Não é até mais rico e mais prazeroso desenvolver um trabalho quando a pesquisa ela tem um foco tanto quantitativo quanto qualitativo. Quanto à natureza, uma pesquisa básica, né? O que acumula conhecimento, informações que pode eventualmente levar a resultados acadêmicos ou aplicados, mas sem fazê-lo diretamente. Principalmente na nossa área, costumo investigar novos fenômenos físicos e seus fundamentos. Já a pesquisa aplicada tem resultado prático, visível em termos econômicos ou de outra utilidade que não seja o próprio conhecimento. A gente vê isso muito nos programas, por exemplo, biotecnológicos, onde esses programas de pós-graduação, eles, além da produção acadêmica de artigos, livros, etc., eles também têm uma produção de patentes, né? Tem uma questão de um patenteamento. Então, algo que tenha aplicabilidade. Quanto aos objetivos, uma pesquisa do tipo exploratória permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema, visto que ainda é pouco conhecido, pouco explorado. É uma espécie de processo de sondagem, com vistas a aprimorar ideias, descobrir intuições e construir suas hipóteses. Uma descritiva tem um caráter mais de descrição de uma população, de um fenômeno, ou de uma experiência. Neste tipo de pesquisa, obviamente, o objetivo já é conhecido e a contribuição é tão somente proporcionar uma nova visão sobre aquilo. Uma explicativa, né? Tenta relacionar ou explicar uma razão, o porquê dos fenômenos, uma vez que aprofunda os conhecimentos de uma dada realidade. Está mais direcionada para as ciências físicas e naturais. Né? Nosso exemplo, por que por exemplo, a gente tem, né, a gente compara duas áreas, e aí uma área mais antrópica e uma outra área bem mais preservada, e aí a gente procura entender por que a diversidade de espécies, ou a riqueza de espécies nessas áreas são diferenciadas. Né? A gente procura determinados grupos que são considerados bioindicadores naturais, que podem estar respondendo isso para a gente. Então, são várias formas que você tem de estar deduzindo essas informações. A gente também tem a pesquisa do tipo experimental, que a gente faz em laboratório, no geral, né? Experimentos controlados, com testes, placebos, etc. E a pesquisa bibliográfica, que é o que vocês vão, de imediato, realizar. Né? A pesquisa mais básica possível, é aquela que todo mundo, de primeiro, para todas, a gente tem que ter essa é a básica, ela é primordial, ela é de suma importância para o direcionamento das outras, porque todo tipo de pesquisa, o qual eu vou fazer, a priori eu preciso fazer um levantamento bibliográfico sobre aquilo. Então, ninguém consegue fugir dessa pesquisa. E aí a gente começa, né, vocês no primeiro período logo,
começam a ter essa noção de pesquisa bibliográfica aqui na nossa disciplina, né, que vai dar suporte para vocês durante o curso todo de vocês. Até o final do curso, vocês vão precisar desses conhecimentos. Então, por isso, pessoal, a disciplina de metodologia científica ela é importante. Ela vai dar suporte no desenvolvimento de vocês durante todo o curso. No final do curso de vocês, para vocês formarem, vocês vão precisar apresentar um TCC, uma monografia, né? E fora que, durante o curso, lembrando que a gente não pode depender 100% exclusividade da instituição, né? Você, somente as disciplinas que você vai pagar. Não. Você também tem que produzir, né, de forma individual, com colaboradores, com os colegas de turma, com os professores, e etc, etc, etc. E aí vocês vão a eventos científicos, vocês precisam produzir resumos, vocês vão precisar produzir tanto resumo simples como resumo expandido, produzir artigos. Isso complementa o currículo da gente. E quando a gente sai da graduação, com esse tipo de formação em cabeça, fica mais fácil, né, você conseguir uma pós-graduação ou até mesmo inserir no mercado de trabalho. Que hoje em dia é de suma importância, né? A questão da produção científica, a produção acadêmica. Para isso, você precisa desses conhecimentos básicos. E a pesquisa bibliográfica aqui, ela é a primordial, porque ela vai estar presente em todas. Então, você faz uma espécie de registro, né? Ou você vai procurar os registros existentes, decorrente de pesquisas anteriores. Então, qualquer tema que você vai pesquisar, que você tem interesse, você precisa fazer um levantamento de tudo que já foi feito sobre aquele tema. E aí você vai conseguir isso onde? Como? Através de uma pesquisa bibliográfica. Certo? Agora, claro, existem formas, normas, procedimentos para que a gente não faça uma coisa errada. Tá certo? E a pesquisa documental? É muito semelhante à bibliográfica. Difere só simplesmente pela questão das fontes utilizadas. Tá certo? E não necessariamente são artigos ou livros ou teses, dissertações que estão disponíveis lá na internet. A gente tem a de campo, aquela que a gente faz no geral lá mais para frente, né? Vocês, quando tiverem a partir do 4º período, já começam a desenvolver esse tipo de trabalho, vai para campo, faz coleta de bicho, faz coleta de planta, de solo, enfim. É aquela atividade onde vocês vão fazer levantamentos propriamente dito em loco. E estudo de caso. Isso é muito comum para a área da saúde, em que acompanha um determinado enfermo durante uma determinada patologia e faz uma espécie de descrição de todos os seus o seu protocolo de cuidados. E uma pesquisa participante, que aqui o investigador se insere no ambiente natural do grupo, o qual ele vai investigar, e há um fundamento político que possibilita discutir a importância do processo de investigação, tendo por perspectiva a intervenção da realidade social. A gente tem a pesquisa do tipo ação, né? Tem um foco totalmente empírico. A gente tem as etnográficas, etnometodológicas, e aí dentro dessas etnometodológicas a gente tem um grupo grande dentro da etno. Então, para tudo a gente tem etnozoologia, etnofarmacologia, etnobotânica, para tudo você tem etno hoje, que é o conhecimento, né, de determinadas informações por populações tradicionais ou não. E aí a gente chega no nosso foco principal para a nossa atividade. Como fazer uma pesquisa bibliográfica? Então, algumas coisas, algumas normas que a gente precisa seguir, galera. A gente tem que, primeiramente, né, pesquisar sobre o tema da área, o qual você se interessa. Escolher as plataformas, isso aqui é importantíssimo. Quais plataformas vocês vão usar? Eu vou apresentar para vocês algumas. Escolher os descritores, quais são as palavras-chave que vocês vão utilizar para levantar essas informações, né? Fazer o levantamento desses dados, depois a gente pula para cá, A gente faz um recorte temporal, a partir de quanto que você quer levantar isso? É de quanto a quanto tempo? É de 10 em 10 anos? Eu vou pegar dos últimos 5 anos, então você tem que deixar isso bem claro.
Quais são os critérios de inclusão que você vai abordar na sua pesquisa? Esses critérios de inclusão você vai criar. Ah, eu só quero trabalho que tenha um contexto assim, eu só quero que esteja em língua portuguesa, né? Quais são os critérios de exclusão? Aí você também vai criar. E a amostra restante, você vai fazer as análises, a escrita e a apresentação desses seus dados. Então, a gente tem que seguir um padrão, né? E esse padrão, ele vai ser seguido desta forma. Etapas da pesquisa. O que a gente precisa desenvolver ou ter em mente? Os elementos habitualmente requeridos dentro de um projeto qualquer. Uma formulação do problema, a construção das suas hipóteses, os seus objetivos, né, que vão estar atrelados a essas hipóteses, a identificação do tipo de pesquisa, a operacionalização das suas variáveis quantitativas, qualitativas da amostra e a seleção da sua amostra. Que, no geral, a gente, como pesquisador, a gente trabalha sempre com a amostra, até porque é mais viável, é mais prático, dá menos trabalho, questão de recurso, né? A gente sempre trabalha com essa amostra. E desde que essa amostra ela tem uma representatividade da sua população. Então, quando a gente fala, por exemplo, o IBGE ele faz um censo, né? Ele tenta pegar todo mundo. Mas tem condições para isso. A gente individual, como pesquisador, a gente não pega tudo. A gente pega uma amostra, desde que essa população seja uma população grande. Agora, por exemplo, se você tem uma população pequena, eu vou aplicar um questionário com os alunos do curso de Ciências da Natureza do primeiro período. Aí eu vou contar lá. Quantos alunos tem na sala? Tem 30. Então não adianta fazer cálculo de amostra aí, porque não vai ser representado, não vai mudar muita coisa. Então, se é 30, né, eu tenho 30 alunos, é uma população pequena. Então, o ideal é que eu faça o quê? Entreviste todo mundo. E aí vou ter uma representatividade. Mas aí eu tenho uma população de 1.000. Aí você faz um cálculo, né, chamado cálculo da amostra, onde ele vai te dar um valor que vai ser bem pequeno em comparação ao teu quantitativo grande da população. E aí você tem esse valor de pessoas que você precisa entrevistar e ela vai ser representativa, considerando a margem de erro, que no geral é de 5%, e aí você tem uma amostra representativa daquela população, tá certo? As etapas de uma pesquisa. Elaborar o instrumento, determinação das estratégias a ser coletada, né, seria uma análise dos seus dados. Revisar de forma de apresentação seus resultados, o cronograma, a definição dos recursos e os materiais financeiros alocados na sua pesquisa. E aí você chega aqui nesse quadro geral, onde você tem, pensando em uma pesquisa, o que a gente tem que ter cuidado? O que a gente precisa levantar? Primeiro eu vou ter que ver lá, formular um problema, criar uma hipótese ou várias hipóteses, determinar um plano. Então, primeiro eu vou determinar como é que eu vou fazer isso, né? Operacionalizar as minhas variáveis, elaborar o meu instrumento de coleta de dados, como é que eu vou coletar esses dados, considerando a minha problemática, a minha hipótese. Lembrando que aqui eu vou ter uma justificativa por que eu estou fazendo isso aí. No geral, é bem interessante que a gente faça uma espécie de pré-teste dos instrumentos, porque às vezes, o que acontece? Você vai para um local determinado, coletar as informações e você não fez um pré-teste. Aí você chega com essas entrevistas, já é difícil você ir ao local. Mais complicado ainda as pessoas aceitarem participar. E aí você fez todo o processo, chegou em casa e vai começar a tabular esses dados. Aí você vai começar a observar que deveria ter perguntado outras coisas, que as perguntas que você fez não estão sendo tão interessantes assim para os seus resultados. E aí você tem que voltar novamente para fazer tudo de novo. Aí isso é complicado, é inviável. Então o legal é que você faça um pré-teste em casa. Pega ali as pessoas da sua família e pede para responder ali 10 formuláriozinhos. Depois você tabula e vê se está precisando acrescentar ou retirar algo dos seus formulários, e aí depois você faz
lá na sua comunidade ou no setor que você vai fazer a sua pesquisa. Seleção da amostra, aquela história que eu falei para vocês agora há pouco, a coleta propriamente dita dos resultados, a análise, a redação do relatório de pesquisa ou dos seus resultados. Então, uma pesquisa ela tem que ter esse direcionamento. Você precisa seguir esses passos para que você tenha êxito no final da sua proposta. Tema. Um dos grandes problemas, definir o tema que eu vou estudar. Torna um assunto pesquisável. Devemos, portanto, iniciar por reduzi-lo a um tema. Em pesquisa, o tema é a especificação do assunto sobre o que você vai pesquisar. Às vezes o aluno, professor, eu quero pesquisar sobre. Aí coloca um tema enorme, parece tá mais para um parágrafo do que propriamente um tema definido. Então, procure resumir o máximo possível o seu tema, de acordo com os assuntos ou aquela área que você tenha interesse. Os fatores que influenciam, os internos, a afetividade em relação ao tema, ou elevado interesse, tempo disponível que você tem, limitações que você possa ter. Então, procure um tema que você tenha afinidade, que você consiga dizer, eu consigo fazer isso aqui, eu tenho tempo para isso. Os fatores externos, a gente tem que pensar relevância social e científica do tema, limite de tempo para que você consiga concluir, a disponibilidade de material para consulta. Às vezes você procura um tema e você não encontra quase nada. O bom da gente fazer um trabalho que praticamente não existe nada é que logo, logo você vai ter êxito. Ele é inédito, né? O ineditismo. Isso é interessante. Por outro lado, você vai ter uma maior dificuldade para discutir, levantar informações sobre aquilo, já que é algo novo. E a justificativa. Algo de suma importância é onde você vai vender seu peixe. Por que você está fazendo esse trabalho? Qual é a proposta? Você vai ter que me dar, eu vou analisar o seu trabalho e eu preciso entender por que você vai fazer, qual a importância dele. Então, a gente usa sempre a reflexão, o porquê da realização da pesquisa, procurando identificar as razões da preferência pelo tema escolhido e sua importância em relação a outros temas. Tá certo? Perguntamos, o tema é relevante? E se é, por quê? Quais os pontos positivos que você percebe na abordagem da proposta? Que vantagens e benefícios você pressupõe que a sua pesquisa irá proporcionar? A justificativa deverá convencer quem for ler o projeto com relação à importância e à relevância da sua proposta. Isso é muito importante nas seleções que você vai fazer para mestrados, doutorados ou outras coisas que você vai apresentar propostas de projetos. Deixa eu só conferir se está gravando isso aqui, pessoal. Tá. Deixa eu voltar. Pronto. Problema. Como que a gente faz para definir as experiências? Isso é importante. Experiência acumulada do pesquisador possibilita ainda o desenvolvimento de certas regras práticas para a formulação de problemas científicos, tais como: o problema deve ser formulado como pergunta, o problema deve ser claro, preciso, o problema tem que ser empírico, deve ser susceptível de soluções, tem que ter uma delimitação, uma dimensão viável. Alguns exemplos. Vou pegar aqui Deixa eu voltar aqui com o meu... Pronto. Vamos aqui, ó. A educação da mulher, a perpetuação da injustiça. Problema, a mulher é tratada como submissão pela sociedade. Um tema que eu achei interessante, o perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido para adoção. Aí eu vou para o problema. Quais as condições que exercem mais influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção?
Então, veja que eu tenho um tema e eu estou criando uma espécie de pergunta para esse tema. Seria o meu problema. Hipótese. Como que a gente faz? A hipótese de trabalho é uma frase que possibilita questionar o como, de que modo e porquê de algo. O objetivo de uma hipótese é aclarado com a questão para quê. Então, olha só. Pensando numa hipótese, como fazer? Escreva uma resposta provável sobre um problema. Então, você já tem o seu problema. Você vai criar uma resposta para aquele problema. Escreva uma possível explicação para a resposta. Certo? Depois, resuma tudo em uma frase. E, por último, ajuste o texto de acordo com as 7 características, aquelas que a gente viu anteriormente lá da proposta do projeto. Então, aí você vai ter uma hipótese bem elaborada. Então, olha só. Consistência lógica, olha as características. Consistência lógica, interna, enunciado e externa teórica. Verificabilidade, possibilidade de confirmação. Simplicidade, economia de enunciados. Relevância, capacidade de explicar o problema. Apoio teórico, elo entre fatos e teorias. Especificidade. Plausibilidade e clareza, admissível e entendível. Profundidade, fertilidade e originalidade. As suas hipóteses, a qual você vai criar no seu pré-projeto ou projeto, né, elas podem ou não serem verdadeiras. No final do seu trabalho, você vai dizer isso. Então, uma hipótese, ela pode ser verdadeira ou ela pode ser refutada, de acordo com o que você vai levantar. Isso você só vai saber depois, quando findar o seu trabalho. Um exemplo. Tema. O artesanato na região de Gramado. Problema. Continua o artesanato uma atividade tradicional, transmitida de geração para geração, ou se configura como uma opção para a mão de obra ociosa? Hipótese. O artesanato é uma atividade complementar que tende a uma diminuição frente à concorrência dos produtos industrializados. Eu estou afirmando aqui uma coisa, não sei se isso é verdade. Essa minha hipótese ela pode ser verdadeira ou pode ser refutada. Isso quem vai me dizer são os meus resultados no final do trabalho. Objetivo. Definição do objetivo de estudo. Ele pode ser caracterizado como um desdobramento da pergunta básica do estudo, ou seja, os itens que serão pesquisados para solucionar o problema de pesquisa. Então, veja que o objetivo está atrelado à tua pergunta inicial. Então, o teu objetivo geral será a síntese do que pretendemos alcançar e os objetivos específicos explicitarão os detalhes e serão um desdobramento do teu objetivo geral. Então, os objetivos informarão para que estamos propondo a pesquisa, isto é, quais os resultados que pretendemos alcançar ou qual a contribuição que a pesquisa irá efetivamente proporcionar. Esses objetivos eles têm que estar sempre atrelados à sua proposta. Verbos. Aí aqui eu coloco alguns verbos, ó. Determinar, apontar, enrolar, definir, anunciar. Então, tem uma lista de verbos. Isso aqui vai estar lá no material de vocês também. Vejam bem esses verbos que vocês podem estar utilizando. Cuidado com esses verbos ambíguos. Revistar, confrontar, trazer, apurar, agregar, detectar, esgotar, instigar, deslocar. E evite o uso de contribuir, refletir, discutir. Não são tão legais assim dentro de uma proposta de pesquisa. Revisão da literatura. Essa parte tem que ter muito cuidado. A questão do plágio, do plágio, né? Do ser ético, que a gente falou anteriormente. A revisão serve para conhecer e dar crédito à criação intelectual de outros autores. Uma questão de ética acadêmica. Indicar que se qualifica como membro de uma determinada cultura disciplinar. É um levantamento que você vai fazer. Você vai rebuscar todas as informações existentes sobre o tema que você vai trabalhar, o que já existe na literatura, o que já foi publicado, para que você não corra risco de estar dizendo uma coisa
que é sua e que já existem vários que disseram a mesma coisa. Então você precisa complementar, corroborar, discordar com o que existe já de forma produzida. Não plagiar, cuidado. Tudo que você pegar, reescrever, citem os autores. Não deixem de fazer isso. Coleta de dados. A questão, o cuidado que a gente tem. Muitos trabalhos, a gente percebe que o início ele é todo bem feito, bem elaborado. Mas muitos alunos, eles perdem aqui no final, quando ele coleta e faz a tabulação dos dados, porque ele não sabe trabalhar as variáveis o qual ele levantou. É uma grande carência da maioria dos alunos de graduação, é como trabalhar e tratar esses dados. Falta um pouco dessa maturidade em termos de variáveis, ou se é uma variável quantitativa, ou se é uma variável qualitativa, e como tratar esses dados de forma segura ou complementar. E aí falta um pouco da bioestatística ou da estatística propriamente dita, certo? Então devemos ter bem claro, identificar quais são as variáveis da sua população de interesse para que você tenha esses dados e consiga fazer a sua tabulação de forma satisfatória. Então, dentro dessa proposta, a gente tem que alguns conceitos bem simples e básicos que a gente tem que ter em mente. Os tipos de amostra, tudo parte dela. Eu tenho amostras não probalísticas e amostras probalísticas. As mais utilizadas são essas amostras probalísticas. Dentre elas, as aleatórias simples, tá certo? São as mais comuns. E aí você possibilita ter um entendimento dentro de um padrão quantitativo. As nossas técnicas de coleta, de forma direta ou indireta, de forma direta, intensiva ou extensiva, intensiva, a observação, as entrevistas, né? Dentro das observações, sistemática, sistemática, não participante, participante individual, em equipe, na vida real, em laboratório. As entrevistas estruturadas, não estruturadas, os painéis, as extensivas, os questionários, semi-estruturado, estruturado, não estruturado, perguntas abertas, fechadas. E de forma indireta você tem a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica, que é a nossa, que a gente vai fazer. Documental, né, forma secundária. Existem esses documentos. Um exemplo disso é a própria plataforma do Sistema Único do SUS, do Tabnet. Lá vocês conseguem coletar tudo que é informação de dados, por exemplo, epidemiológicos. E aí vocês podem estar coletando um muito comum que eu sempre vejo os casos de dengue na comunidade tal, ou no município de Parnaíba, por exemplo, porque eu sou daqui, né? Ou você pode fazer aí o levantamento de os acidentes por animais peçonhentos. Se você entrar lá, tá tudo lá, tá jogado, números. Agora você vai ter que captar essas informações, tabular e escrever seu resultado. Então é uma forma de pesquisa documental através de dados secundários. E a pesquisa bibliográfica é o que a gente vai fazer, que são os levantamentos em sites ou plataformas. Certo? Pronto. A gente fecha bem aqui a primeira, aí eu vou salvar essa gravação e a gente vai para a segunda. Só um minuto.